Fala galera, aqui quem fala é Juan de Lima e tá começando mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Então, roda a vinheta. Muito bom dia, torcedor vascaíno. Muito bom dia, torcedora vascaína. Aqui quem fala é Juan de Lima em mais um boletim de notícias aqui no canal do Pedrosa. Peço a você, desde já, para deixar o like aqui no vídeo, aperta aqui no botão do gostei. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada que acontece com o Vasco da Gama. Hoje vamos falar sobre muita coisa, vamos falar sobre a situação entre Vasco e Botafogo, esse duelo que vai acontecer amanhã às 8h30 da noite, lá no Maracanã, com o estádio lotado. O Vasco já vendeu, já foi vendido 43 mil ingressos para esse jogo, a grande maioria pertence à torcida do Vasco, então vai ter casa cheia lá no Maracanã, vai ter um bom público para poder apoiar o Vasco, esse Vasco aí desfalcado. A gente vai falar sobre tudo isso, a gente também vai falar sobre situação, porque Germancano, isso mesmo, aquele que fez 2 gols aí em cima do Vasco nesse domingo no clássico contra o Fluminense, tá cobrando dinheiro na justiça ainda do Vasco. Já não bastasse, né, toda essa situação de fazer gol em cima do Vasco, o Vasco ainda deve dinheiro a ele. E vamos falar também porque a CBF já divulgou a tabela do Brasileirão de 2023 e o Vasco já tem adversários definidos. Então, vamos falar sobre tudo isso e, sem mais delongas, vamos para as informações. Bem, para começar aqui o vídeo, vamos falar sobre essa situação porque o Vasco contratou um novo profissional. O Vasco contratou o Igor Borges, que é o novo Hand de Operações. O que é que faz o Hand de Operações, né? Ele basicamente vai cuidar de toda a questão operacional do Vasco, relacionada a partidas, a logística, tudo isso vai ser ele quem vai cuidar. Todas essas operações, essa questão logística, Igor Borges é quem vai fazer parte e ele será o Hand de Operações. Ele tem experiência na organização de grandes torneios pelo mundo, como Rio Open, Copa América, Jogos Olímpicos, e também participou da organização da última Copa do Mundo lá no Catar. Ele também participou do planejamento das operações da Copa do Mundo no Brasil em 2014 e na Copa das Confederações. Ele chega para profissionalizar cada vez mais o Vasco nessa área. E quem deu essa informação também foi nosso amigo Juninho Pimps, junto lá com TF, né, Thiago Franklin. Juninho, que é do Machão da Gama, ele postou em seu Twitter essa informação exclusiva aí. Então, mais uma vez, né, o Vasco contratando mais profissionais, está no mercado em busca de cada vez mais profissionais para essa nova era, como ele mesmo fala, porque é uma nova era no Vasco, mais profissionais chegando, e a gente espera cada vez mais a profissionalização em todos os setores, principalmente aí no futebol. Bem, a outra informação também aqui do vídeo é sobre ele, Germancano, isso mesmo, o artilheiro, né, do tricolor das Laranjeiras, que acabou de fazer 2 gols em cima do Vasco no último domingo na vitória lá no Maracanã. Ele está cobrando dinheiro do Vasco, isso mesmo, porque Cano tem a receber quase 900 mil reais aí sobre seu FGTS que não foi pago pelo Vasco. O Vasco não pagou FGTS em nenhum dos meses na qual ele jogou no Vasco. Ele jogou no Vasco 2 temporadas e acabou que ele não recebeu nada sobre isso, e a dívida chega em quase 900 mil reais. Então, é uma dívida bastante alta e Germancano está na Justiça do Trabalho aí cobrando esse dinheiro. Essa questão continua, vai para a Vasco SAF e é a Vasco SAF quem tem que resolver, teria que pagar toda essa questão. A gente espera que não tenha nenhum tipo de bloqueio, né, nas contas do Vasco, mas que já não bastasse, né, toda essa situação de Germancano já ter saído do Vasco, ele ainda fazer 2 gols no Vasco e na mesma semana sai a informação de que ele está cobrando mais quase 900 mil reais do Vasco. Então é muita dor no coração, né, do Vasco. Muito problema surgindo, mas acontece. Essa é uma nova era do Vasco. O Vasco tem que buscar negociar as suas dívidas, pagar os seus credores e também montar também aí um bom time, um time competitivo para inclusive não sofrer com o próprio Germancano nos próximos clássicos em 2023. Bem, já foram vendidos 43 mil ingressos para Vasco e Botafogo, que terá casa cheia. A informação é de Bernardo Gentili e, segundo ele, mais de 43 mil ingressos para o clássico entre Vasco e Botafogo
foi vendido no Maracanã. Mais ou menos aí 37 mil pertencem ao Vasco e cerca de 5 mil pertencem ao Botafogo. Então o Vasco deve ter maioria lá no Maracanã. A torcida vai comparecer, vai colaborar. O que falta mesmo é só o time conseguir aí o resultado positivo dessa partida, que será muito difícil. O Botafogo é o atual líder do Campeonato Carioca, então vamos ver como é que vai sair a equipe do Vasco. Isso porque fez uma boa partida contra o Fluminense. No entanto, apesar da agressividade dentro de campo, não conseguiu ser efetivo. Já o Fluminense foi o contrário, conseguiu ser efetivo e venceu o Vasco por 2 gols de diferença no Maracanã. A gente espera que o Vasco consiga transformar a sua agressividade agora também em efetividade, para quem sabe conseguir vencer o líder do Campeonato Carioca e se aproximar cada vez mais da classificação para as semifinais do Cariocão de 2023. Outra informação é que a CBF divulgou na tarde dessa terça-feira a tabela da Série A de 2023. Os 20 clubes que disputarão a competição entre esse ano se reuniram no Conselho Técnico. Inclusive o Vasco foi lá representado pelo CEO Luiz Melo na sede da entidade no Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca, e o torneio será disputado do dia 15 de abril ao dia 3 de dezembro. E o Vasco já começa jogando contra o Atlético Mineiro, isso mesmo, Atlético Mineiro de Hulk, Paulinho, que vem muito bem aí no Campeonato Mineiro, é um forte candidato a ser campeão brasileiro em 2023, o Vasco já enfrenta ele na primeira rodada. Na segunda rodada, enfrenta o Palmeiras em casa. Mais outra partida difícil, Palmeiras que é o atual campeão. Na terceira rodada o Vasco também joga em casa contra o Bahia. Na quarta rodada joga contra o Fluminense, já tem clássico já no início do campeonato. E na quinta rodada o Curitiba fora de casa. Então a gente vai vendo cada vez mais quando chegar mais próximo, falando sobre todas essas informações. Fato é que Paulo Brax já deu entrevista e até o dia 4 de abril ele disse que deve encerrar as contratações da primeiro ciclo do Vasco, digamos assim. Porque o Vasco deve ter outros ciclos, principalmente em janela do meio do ano, enfim. Mas ele disse que quer ter um elenco cerca de 80% a 90% fechado já no dia 4 de abril para poder jogar o Campeonato Brasileiro com força máxima, né? Então a gente espera que aconteça isso de fato e até o início brasileiro o Vasco tenha se reforçado cada vez mais. Particularmente, o Vasco deve se reforçar para mim na posição de primeiro volante, no meio armador e também aí para pontas goleadores. Acho que seria primordial para o Vasco nesse ano 2023. Vamos continuar falando sobre o Botafogo, que terá transmissão exclusiva na Cazé TV aqui no YouTube. Lucas Pedrosa vai estar na transmissão mais uma vez. Então aí, de graça para você, torcedor, vai estar aqui no YouTube. É só acessar aí Cazé TV, enfim. E também na Twitch. Caso você queira assistir, pesquisar aí Twitch/Casimito. A transmissão será com imagens, enfim, uma transmissão muito boa, como todo mundo já sabe. E se você quiser assistir de forma só o áudio, vai ter transmissão pela Vasco TV e também aí tem várias rádios. Além disso, o Vasco que vai bastante desfalcado, né? Falei no último vídeo isso. E Lucas Pedrosa confirmou todas as informações em seu Twitter, por isso eu peço a você para seguir a gente aqui nas nossas redes sociais, está tudo aqui na descrição. E Pedrosa colocou em seu Twitter algumas atualizações sobre os lesionados do Vasco. Já está podendo atuar, no entanto ele não vai poder jogar contra o Botafogo, isso porque ele não ficou regularizado a tempo antes da partida acontecer. Para você que não lembra, eu falei um pouco sobre isso no último vídeo, mas vale sempre ressaltar, o Vasco, essa partida, Vasco e Botafogo, é uma partida da terceira rodada do Campeonato Carioca. Ela foi adiada e acabou que todos esses jogadores que não foram inscritos a tempo naquele período acabaram que não vão poder jogar essa partida contra o Botafogo. Esse é o regulamento, enfim, do Campeonato Carioca. Acho que meio sem sentido isso também, que tem que regularizar antes. Até o próprio Maurício Barbieri não estava inscrito na época, ele vai ter que assinar como auxiliar técnico. Então é uma situação bastante desnecessária do Campeonato Carioca, não precisava fazer isso. A rodada adiada já devia ter previsto isso no regulamento,
para acontecer isso, e acaba que o Vasco, além de não ter Jair, né, que apesar de ter se recuperado, o Vasco também não vai ter nenhum dos seus 3 principais goleiros. Isso mesmo, Léo Jardim, Ivan e Thiago Rodrigues não vão poder jogar e provavelmente House deve ser aí o goleiro. Outras situações também de jogadores que tiveram seu contrato renovado vão poder jogar. Os jogadores que renovaram o contrato, como a renovação do contrato, vão poder jogar, como é o caso de Eric Marcos e Lucas Figueiredo. Continuando a falar sobre essa questão aí também de lesionados, Marlon chegou ontem ao Vasco e iniciou o tratamento, e o Vasco deve fazer outro exame para visualizar melhor a lesão muscular e continuar o tratamento. Figueiredo e Robson Bambu estão evoluindo bem, mas ainda não tem previsão de retorno. Então, apesar de Figueiredo poder e ter condições de jogar do ponto de vista de estar inscrito no campeonato, ele não deve jogar devido às lesões. Bem, é isso, torcedor vascaíno. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Agradeço demais a sua audiência. Peço a você, mais uma vez, para deixar o like aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações. Desejo a você um ótimo dia e que você tenha uma semana aí abençoada, beleza? Tamo junto, valeu e tchau!